na cabeça de alguns irmãos. E como hoje é culto de ensinamento, terminei de ler a carta de Paulo, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios hoje, e a gente vai falar sobre esse tema hoje. Essa sessão na Bíblia, ela está do capítulo 8 até o capítulo de número 14, tá? Do capítulo 8 até o capítulo 14, Paulo está trabalhando comida sacrificada a ídolo. Então, a gente não pode fechar só o capítulo 10, a gente precisa entender o pensamento paulino. No 7, ele acabou de falar sobre casamento, sobre família, né, sobre casamento, a questão de casar, de ficar solteiro, de ficar virgem, de ficar casado, e agora ele vai entrar nessa sessão de comida sacrificada a ídolo. É interessante que na pedagogia paulina a gente vai observar, Paulo é muito, muito sábio, porque ele vai falar primeiro da teoria, ele vai dar o ensinamento e depois vai colocar na prática como é que os irmãos devem proceder diante disso. Então, no capítulo 8 e 9, ele apresenta o assunto, e no capítulo 10, ele vai mostrar aos cristãos de Corinto como é que eles devem proceder mediante essa situação. É interessante isso aqui, porque nós temos uma influência muito grande do catolicismo aqui no Brasil, muito grande mesmo. E nós temos algumas festas populares, e quando a gente chega no capítulo de número 10 dessa carta, parece que a gente está vivendo na prática aqui a festa do Círio de Nazaré. E a gente ouve muitos irmãos que têm alguns problemas com essa questão de ir na casa de fulano ou de ciclano ou comer da comida do Círio, comer da comida da Santa, né, como eles falam, comida da Santa, comida do São João, e assim sucessivamente. O contexto disso tudo aqui é que as comidas sacrificadas, elas eram comidas que sobravam. Por exemplo, existiam muitos cultos pagãos, festivais a Afrodite, Poseidon, a Zeus, e desses templos na cidade no primeiro século, na igreja do primeiro século, era muito comum os crentes. Paulo inclusive vai fazer um paradoxo, uma diferenciação entre a mesa do Senhor e a mesa dos demônios. Por quê? Porque os crentes estavam até mesmo acostumados a querer fazer refeição nessa mesa e na outra mesa. Um outro ponto interessante, antes de entrar no texto, é que Paulo vai mostrar que não existe nenhum Deus além do nosso Deus, viu? E ele vai dizer, em suas próprias palavras, nós vamos ler o texto, que não existe ídolo algum, são ídolos que as pessoas inventaram, criaram, não existem os ídolos. Mas depois, na frente, ele vai mostrar quem verdadeiramente está por trás dos ídolos e da idolatria. Ele vai dizer que quem está por trás disso, nada mais, nada menos, são os demônios, são eles que estão por trás de toda essa história. Então o contexto é esse, eram comidas que eram vendidas nos mercados, terminou o culto, não possuíram, os sacerdotes faziam as suas orgias sexuais, os seus cultos, e sobrava ou comida, ou carne, ou cálice, e o que sobrava de manhã era levado para o comércio, para o mercado. Capítulo de número 8, por favor, aleluia, 1 Coríntios capítulo de número 8, existe mesmo, pastor, comida sacrificada a ídolo? Versículo de número 4, capítulo de número 8, versículo de número 4. Vamos ver o que a Bíblia diz. Olha o que Paulo vai falar. Está aqui no slide, no tocante à comida sacrificada a ídolos, preste atenção nas palavras de Paulo. Sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Olha como Paulo começa a sessão, tá? Para a gente possa entender, o pensamento bíblico, o pensamento paulino é esse aqui, Não existe, o ídolo não tem poder. Sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Isso é o que Paulo e o que a Bíblia está dizendo, ou seja, o ídolo não é nada no mundo e só há um Deus. Repita comigo, o ídolo não é nada e só há um Deus. Muito bem. E para nós, pastor, é interessante que ele vai falar no versículo de número 6, ele vai colocar aqui, olhe para mim, antes dela colocar, ele vai colocar dois pensamentos, ele vai colocar pessoas que entendem e pessoas que não entendem. E Paulo vai dizer que nós sabemos, que nós temos algum entendimento cristão dado por ele. O verso de número 6, ele diz assim, todavia para nós há um Deus, o Pai, de que são todas as coisas, para quem existimos, e um só Senhor, pelo qual são todas as coisas e nós também por... Esse é o pensamento do cristão, tá? Esse é o pensamento cristão acerca, só há um Deus, entretanto não há, segundo esse entendimento. Pode colocar o versículo 7, irmã Natália. Versículo de número 7, ele diz, entretanto,
não há esse conhecimento em todos. Só que os cristãos que estão aceitando Jesus nesse contexto, nem todos sabem fazer essa diferença do que é de Deus e do que é do ídolo. Ou seja, eles criaram seus próprios ídolos, criaram seus próprios deuses, só que Paulo já vai começar a sessão, e lá no capítulo 10 ele vai trabalhar a mesma temática, ele vai dizer, olha, não há outro Deus. Só há um Deus, só há um Senhor. O ídolo não tem poder em si mesmo. Isso são coisas que eles criaram, mas na verdade nós que temos o entendimento, nós que, entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificada. Presta atenção nessa frase aqui, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar. Não esqueça dessa palavra, consciência. É basicamente a preocupação de Paulo nesse texto, é com isso. É com a consciência de quem é fraco na fé. É de como o irmão que está chegando agora no cristianismo vai crescer. E como esse irmão pode se comportar vendo um crente na mesa de um ídolo ou comprando no mercado uma comida sacrificada a ídolo. Como é que esse crente pode ser induzido a errar? Porque o crente maduro está fazendo algo que não deveria fazer diante dele. Prosseguindo, vamos lá. Então, no caso dos crentes, eles não seguem essa doutrina. Por quê? A idolatria, porque eles não estão presos, porque possuem um entendimento. Só que Paulo está dizendo nesse verso, como eu acabei de falar, que nem todo mundo tem esse entendimento. Então Paulo vai trabalhar uma temática interessante. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9, irmã Natália, por favor. Versículo de número 9. Vede, porém, que essa vossa liberdade venha de algum modo ser tropeço para os fracos. Aqui nasce uma questão. A liberdade, ela é para você fazer o que você quer? Porque ele vai trabalhar e vai dar ele como exemplo no capítulo de número 10. Não sou eu apóstolo, não sou eu servo, não sou eu pai de vocês na fé. Porque fica aquela questão, quer dizer, pastor, Paulo está trabalhando a questão de como ele, que é livre em Cristo, precisa trabalhar essa liberdade. Porque tem alguns cristãos que confundem o conceito de liberdade com libertinagem. Viu? Liberdade não é você fazer o que dá na sua telha. Tanto que na própria carta, nos capítulos anteriores, ele vai dizer, olha, você tem duas opções, ou você é escravo do diabo, ou você é escravo de Cristo, viu? Ele fala, quando você é escravo de Cristo, você é livre, e quando você é livre para o mundo, você é escravo do diabo, é a premissa dele nessa questão. Só que essa liberdade que Paulo está falando nesse verso, ela tem sido para tropeço. Leia de novo comigo, capítulo de número 8, versículo de número 9. Vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de algum modo ser tropeço para os fracos. Preste atenção, Paulo ainda não entrou no assunto. Ele está apresentando um assunto para poder falar. 1 Coríntios, capítulo de número 8, versículo de número 13. Aleluia. Aí ele diz aqui, e por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Isso aqui, no mínimo, parece forte, né? Porque, pastor, eu agora como cristão, vou abdicar das coisas que eu gosto, vou deixar de fazer algumas coisas que eu gosto, que eu amo fazer, que eu me sinto bem, que são o meu hobby, por causa da consciência dos irmãos, é o que a Bíblia está falando, viu? Não é eu que estou dizendo isso aqui, é Paulo. Ele que está falando que eu tenho que ter essa preocupação, se eu chegar, por que ele falou nesse contexto? Porque ele, poxa, se o irmão acabou de sair da ceia, ele saiu da ceia, ele foi lá no mercado, ele tem um vendedor dizendo assim, olha, está aqui a carne de Poseidon, está aqui a carne de Diana. Aí ele diz, olha, se comer carne, essa carne não é uma carne comprada no mercado, tanto que no próprio texto ele vai falar assim, se você chegar no mercado e alguém estiver vendendo carne, compre a carne e não pergunte de quem é. Por quê? Porque se o irmão falar que essa carne é do ídolo, você não pode comprar. Não por causa que a carne é do ídolo, porque não há ídolo, só há um Senhor, só há um Deus. Paulo não quer que você pense que aquilo, irmão, aí nesse contexto é que as pessoas falham. Ah, irmão, não tome esse vatapá, não tome essa maniçoba, não come esse pato no tucupi, porque é da santa. A santa, ela é um ídolo. Sim ou não? E Paulo começou, deixa eu abrir a tua mente, capítulo de número 10,
versículo de número 26. Bora ver se o mingau é do santo mesmo. Porque do Senhor, oh glória, é a terra e toda a sua plenitude. Ou seja, do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Automaticamente eles criaram seus ídolos e disseram: essa carne agora, que é do Senhor, que é dono da terra, que é dono de tudo, é de Poseidon, mas não é. Eles criaram, só que Paulo começou ensinando para os irmãos: olha, o ídolo em si mesmo não é nada. Os deuses que eles criaram em si mesmo não são nada. Só há um Senhor, só há um Deus. Só que aí, pastor, então quer dizer que eu estou autorizado para ir lá na barraca da Santa comprar meu vatapá? Não, não é bem por aí. Te acalma, vamos entender que é a missiva do que ele está falando. Só que preste atenção, você pode perguntar: pastor, não é pesado isso? 9,4. Não é pesado isso, pastor? Por quê? Quer dizer que agora eu vou deixar de fazer algumas coisas por causa do meu irmão. Olha o que diz esse verso aqui. Não temos nós direito de comer e de beber? Sim ou não? Se tem alguém que tem direito de comer e beber, somos nós, que entendemos que tudo isso é de um único Deus, que é dono de tudo, que é Senhor. Só que Paulo, irmão, isso aqui é interessante. Não somos livres, não é do Senhor, não é da terra, não é de um Deus só. Então por que a gente não pode comer? Aí no verso 12, olha o que ele vai falar. Isso é para crente aqui, viu? 9,12. Olha esse texto aqui. Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Agora olha esse, depois da interrogação. Entretanto, não usamos o nosso direito, a nossa liberdade. Antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Quando ele começa o capítulo 10, deixa eu te explicar. Ele pega ele como exemplo e disse que se tinha alguém, olha aí esse texto, que poderia viver às custas do Evangelho, era ele. Mas ele disse: eu não quis. Para que as pessoas não olhassem para mim e entendessem que eu estava vivendo numa carona do Evangelho e eu desse motivo para que as pessoas pensassem que o Evangelho e envergonhasse. Mais uma vez, entretanto, não usamos o direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo. Irmão, quantos obstáculos nós criamos com a nossa vida, com as nossas ações, e esses obstáculos são tão grandes que as pessoas são impedidas de virem até Jesus, por coisas que nós fazemos todos os dias, viu? Isso é tão sério, que ele vai dizer, meu irmão, veja, olhe comigo só, capítulo de número 10, só para você ter uma ideia, capítulo de número 10, versículo de número 33, está aqui, olha o que ele disse: assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam. Aí no versículo 32, não vos torneis causa de tropeço, nem para judeu, nem para gentil, muito menos para aí. Meu irmão, isso no mínimo aqui deve pesar para nós que servimos a Cristo, porque foi o que o Joel acabou de falar. A igreja brasileira hoje não é conhecida pela sua santidade. Hoje os crentes estão mais conhecidos pelos seus escândalos. Hoje os crentes estão sendo mais conhecidos por aquilo que eles fazem de pior do que de melhor. E Paulo está dizendo assim, olha, é complicado. Por quê? Porque quando alguém aceita Jesus, e ele vai crescer biblicamente falando, teologicamente falando, espiritualmente falando, quem é que ele pega como exemplo? Você, eu. Eu até disse outro dia numa ministração, que hoje, por que as pessoas não querem orar mais? Porque está faltando pessoas que deem exemplo de oração. Por que as pessoas não querem ler a Bíblia mais? Porque falta pastores que saibam manejar a Bíblia. Então as pessoas não têm referência em pontos centrais do cristianismo. E Paulo sabia disso. E Paulo, olha irmão, olha essa preocupação, isso é tão lindo. Porque Paulo não tá querendo que o cristianismo cresça só em massa. Paulo quer que o cristianismo cresça em qualidade.
Viu? Porque não adianta a gente ter uma igreja cheia de pessoas aqui, mas com pessoas que andam pela sua própria cabeça, pela sua própria consciência. E Paulo está dizendo isso aos irmãos de Corinto. Olha, eu quero que vocês entendam, e vocês que já estão mais velhos na fé, que já têm entendimento, que já sabem o que é que está acontecendo, não permitam que a vida de vocês seja um obstáculo, nem para judeu, nem para gentil e nem para a igreja. E cá para nós, irmão, quantos de nós... Parece que esse versículo não existe na nossa Bíblia. Nós não nos preocupamos no que falamos, nós não nos preocupamos no que postamos nas nossas redes sociais, nós não nos preocupamos no que vestimos, nós não nos preocupamos no nosso comportamento com a pessoa, com a sociedade, nós não nos preocupamos com isso muitas das vezes. Isso é uma falha muito grande. Por quê? Preste atenção, eu já disse isso aqui outras vezes, mas se o ímpio olhar para a nossa vida, nós somos perfeitos, pastor? Claro que não. Nós temos falhas a ser consertadas? Com certeza. Nós estamos num processo de santidade, de santificação. Mas se o ímpio olhar para nós e ver que a nossa casa, que a nossa família, que a nossa vida é pior do que a dele, eu te pergunto, quando é que ele vai querer o cristianismo? Nunca. Se a moça que aceitou Jesus entrar nessa casa de oração e ver que as moças aqui de dentro se vestem igual ela, ou pior, o que ela vai pensar? O evangelho, o mundo que eu vivo lá fora é igual ao mundo que eu vivo aqui dentro. Aí algumas pessoas vão dizer que isso é legalismo, e não é. Todo lugar tem suas normas e suas leis. A escola tem, a faculdade tem, lá o advogado tem, a medicina tem. Por que a igreja não pode ter também suas normas e suas leis? Mas nós estamos acostumados a aprender a respeitar tudo, menos a casa do Senhor. E Paulo está chamando a atenção deles para isso aqui. No capítulo 10, no versículo de número 14, pode colocar para mim, irmã Natália, por favor. Ele vai dizer assim, não vos sobreveio tentação, capítulo 10, verso 14, desculpe. Portanto, os meus amados, fugi da... Aí a gente se engana, olhe para mim. O camarada pensa que idolatria é eu pegar uma estátua de madeira, de ouro, de cobre, me prostrar dela, ou colocar ela carregar. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na tua vida. Você sabia que o teu marido pode ser idolatria para ti? O teu filho pode ser idolatria para ti? O teu namorado carnal pode ser idolatria para ti? Sabia disso? Tudo que toma o lugar de Deus na nossa vida. Vou te falar aqui um ídolo que todo mundo carrega hoje. O WhatsApp. É um ídolo que tem acabado com a comunhão das pessoas. Acabado com a comunhão dos crentes. Eu desafio você consegue sem medo passar 3 horas vendo um WhatsApp, mas você não consegue meia hora ficar lendo sua Bíblia. Não consegue. Você trocou a Bíblia e a oração pela rede social. Viu? Isso é um ídolo, isso é um totem que você tem dentro do seu bolso. Você carrega ele e anda com ele. Você adora ele, você não percebeu tudo isso. Pastor, mas isso é muito pesado. Não, isso é a realidade. Olha como o Paulo está preocupado aqui em falar para eles, olha, eu quero fazer uma diferença. Coloca o capítulo 10, versículo 21. Olha o que ele diz nesse texto aqui, Não podeis beber o cálice do Senhor, Santa Ceia, e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Agora aqui ele está explicando. Presta atenção para mim. Ele diz, o ídolo em si mesmo não tem poder. Só tem um Deus. Então ele está mostrando agora, ele já ensinou o princípio, agora ele vai mostrar quem está por trás. Quem está por trás de tudo isso aí são os demônios. Porque Paulo sabe, os céticos que não acreditam numa batalha espiritual, mas Paulo sabe que existe uma batalha espiritual, no mundo espiritual, que forças demoníacas lutam contra a tua vida para que você não seja. Me prova na Bíblia, pastor, prova. O mesmo Paulo, Efésios 2, ele diz, olha, a nossa luta é contra a carne, a nossa luta é contra o mundo e a nossa luta é contra os espíritos do mal. Então tem 3 coisas que nós temos que vencer todos os dias, a nossa carne, o sistema lá fora e os demônios. E ele sabe de tudo isso. E os crentes estavam fazendo o seguinte, eles estavam indo para a festa de Poseidon, comendo a carne sacrificada do ídolo, entrando na orgia, e à noite, era tipo assim, de manhã eu escuto Paulo, e à noite eu vou para a bacanalha, ou de manhã eu vou para a bacanalha, e à noite eu vou para a sinagoga ouvir Paulo. E Paulo falou, negativo, ou vocês servem a Deus, ou vocês servem os demônios. Viu? Irmão, de uma certa forma, isso soa
pesado. Nós estamos vivendo o evangelho tão mamão com açúcar hoje, que o camarada entra só pecado dentro da igreja e o pastor tem que falar para ele: olha, Deus vai mudar a tua história, vai te levar para o Hades, meu irmão, se tu não se converter. Então, o evangelho açucarado, você entrou na igreja errada, viu? No mundo espiritual, pessoal, não tem campo neutro. Ou tu é de Cristo, ou tu é de Satanás. Ou tu serve a Deus, e outra, esse servir a Deus, olha, tem um versículo aqui, eu vou já ler, ele fala assim, eu não quero, é o capítulo 10 ainda, isso, capítulo de número 10, versículo de número 33, olha aqui, ó, assim como também eu procuro em tudo, em o quê? Não é só em uma parte, viu? Porque tem, por exemplo, pode ter partes da tua vida espiritual que tu esteja bem, mas tem outras, porque a gente pensa que algumas partes são pecados e outras não são. Por exemplo, dá um exemplo para você bem simples aqui. Tem irmão que ele não tem dificuldade nenhuma de orar, de consagrar, de jejuar e de ler a Bíblia. Glória a Deus por isso. Mas ele tem dificuldade em perdoar. Ele tem dificuldade em perdoar. Outros irmãos já não sentem necessidade de perdoar, mas sente dificuldade no serviço cristão. E Paulo está dizendo assim, olha, eu não estou, tem que ser em tudo. Meu irmão, isso aqui é tão forte, que a gente sabe que nós não conseguimos sem a ação do Espírito. Se o Espírito não fazer uma ação para que a gente possa conduzir a nossa vida para tentar encaixar, a gente não consegue. Mas como é, pastor, que eu consigo fazer isso? Aí entra a tua parte. Aí entra a parte do teu buscar, a parte do teu conhecer, a parte da tua oração, a parte da leitura bíblica. Você precisa entender essa parte, senão fica complicado. Prosseguindo comigo, vamos lá, estamos caminhando para o final já. Viu? Olha só. Limite da liberdade cristã. Capítulo 10, versículo 23. Capítulo 10, versículo 23. Quem encontrou, diga eu. Esse texto, todas as coisas são, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas Você pode fazer o que você quiser, sem problema nenhum. Pode sim. Ainda mais aqueles que acreditam que tem livre-arbítrio. Aí que pode mesmo, né? Agora, a pergunta é, você está preparado para a consequência da tua escolha? Você está preparado para isso, irmão? Você pode sair daqui, tomar uma cachaça no bar, sair com 2 mulheres, com 3, tudo te é lícito. Aprenda isso. Existem abismos que não tem volta. Viu? Você pode se colocar numa situação que não tem como você retroceder. Às vezes, pela infinita misericórdia de Deus, o Senhor reverte a situação. Mas tem vezes que não tem jeito. E sabe o que é maravilhoso? Que aqui nesse texto, meu Deus, a Bíblia ela é perfeita. No capítulo 10 ele dá o exemplo de Israel. Ele fala, olha Israel, ele pega Israel no deserto aqui. Olha Israel no deserto, andou com Deus, viu a nuvem, viu a provisão, mas Deus matou eles porque eles desobedeceram. Está aqui, todo dia a gente vê pessoas caindo do nosso lado. Todo dia você vê crente parando na sua fé. Por quê? Porque tomaram ações, escolheram andar com as suas próprias forças, com o seu próprio caminho, disseram, não Deus, eu vou dar um pause aqui, deixa que eu vou fazer do meu jeito, aí eles vão, olha, aí a gente já sabe no que vai dar. Ele vai lá fora, vai apanhar, 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 vou parar quando você dá glória, vai apanhar, vai apanhar, aí quando ele vem, aí ele volta. Por quê? Porque não tem jeito. Tudo te é lícito. Irmão, olha outro exemplo clássico. 2 reinos. Quantos reinos? Um do norte e um do sul. Em 722, a Síria chegou lá e todo mundo para o cativeiro. Qual era do reino do sul? Poxa, Deus cumpriu o que ele falou na boca dos profetas. Vamos nos converter. Aí que eles viraram Satanás. A gente vê todo dia a gente caindo. E a gente pensa que não vai acontecer com a gente. Esse é um dos nossos maiores problemas. Eu falo aqui diante de Deus para você com amor, porque Paulo estava falando com amor aqui. Esse Paulo aqui não é o teólogo nem o missionário. Esse Paulo aqui é o pastor. Viu? Essa igreja deu tanto problema para ele, tanto problema, porque pense nós somos crentes perto dessa igreja aqui. Viu? Pense numa igreja problemática, era essa igreja de Corinto aqui. Tinha fofoqueiro, tinha contendeiro, tinha facção aqui dentro. Meu irmão, essa igreja aqui só prestava para ser salvo mesmo, esse povo daqui.
Eles eram ruins, só que Paulo está falando com eles com amor. Porque aquele que te ama não é aquele que fala assim, não, é aquele que fala a verdade. O que adianta, irmão, alguém massagear o teu ego, falar para você, não, continua, não, porque não é assim, pastor, meu irmão, não tem meio termo, me prova na Bíblia, provo. João Batista, quando ele chegava no 12, raça de víbora, ó, a gente ainda pega leve, a gente não chama ninguém de cobra aqui, irmão, viu? Olha Jesus, presta atenção para mim, Jesus olhou para a multidão e perguntou para os 12, vocês vão com ele ou vêm comigo? Jesus não falou assim, e aí, vocês querem, vocês são os meus? Não, ele não passou a mão. 1 João 2,19, saíram do nosso meio para que ficasse manifesto que não era dos nossos, porque se fosse dos nossos, permaneceu conosco até o final. Deixa eu te perguntar, crente querido, desde quando a exortação mata um crente? Escute só, talvez você encontrou na sua caminhada, aí está a questão. O capítulo 11, verso 1, Paulo termina falando assim, ó. Sede meus imitadores, porque eu imito Cristo. Aí que está a questão, olhe para mim. Talvez na tua caminhada cristã, todo mundo tem uma história e todo mundo chegou aqui de algum jeito. Alguns são filhos na fé, aceitaram Jesus aqui, outros vieram de outras congregações, enfim. Talvez na tua vida, tu encontrou algum pastor, algum líder, alguma irmã picareta. Alguém que te fez sofrer, alguém que te machucou, alguém que te fez mal. Sabe qual foi o problema? O problema é que tu olhou para o homem. Se você olhar para o homem, aqui e acolá, você vai ver um defeito em mim, eu posso te decepcionar. Só que Paulo está dizendo para os crentes assim, olhe para Cristo, imite Ele, imite eu, porque eu imito Ele também. Você consegue entender isso? Então eu não sei o que foi que aconteceu para você no meio da tua caminhada cristã, eu não sei. Eu não sei que tipo de coisa aconteceu contigo, mas a boa notícia é, ó, Deus está te trazendo aqui para dizer, olha, o meu sangue foi derramado por ti. Levanta a tua cabeça, vem me servir, para de perder tempo lá fora, não tem nada mais lá fora. Agora presta atenção, capítulo 10, versículo de número 24. Ah, Jesus. Irmão, olha esse texto. A gente é acostumado a olhar só para o nosso umbigo. Você quer ver o que é o cristianismo? Bem-vindo ao cristianismo, está aqui, ó. Isso aqui é o cristianismo. Ninguém busca o seu próprio, e sim o de, ó. Se a gente vivesse isso aqui, mas a gente quer sempre o melhor para nós. Eu vou pegar pesado aqui, mas é para o teu bem. Deus te deu condição de você ter uma vida financeira estabilizada, ter um bom salário, ser concursado, ganhar bem, comer o que tu quer, passear, amém, mérito teu, com a ajuda de Deus, é claro. Mas eu te pergunto, quantas vezes tu já compartilhou com alguém o que tu ganha? Tu acha que o teu irmão come, glória a Deus e aleluia? Se o meu celeiro tiver... Tem crente que consegue dormir. Ô irmão, tem gente que pensa, ô Jesus amado. Tem crente que consegue dormir sabendo que o irmão dele não tem alimento. E está na maior cara de pau aqui no culto. Eu te louvo, Jesus, louvado seja o teu nome. Ô Senhor, tu és... Oh. Não, irmão. Não busca o seu próprio interesse. Leia. Ninguém busca o seu próprio, e se o de... Como é que uma mulher chamada Madre Teresa de Calcutá conseguiu ser uma das maiores filantrópicas do mundo, adorando um Deus que não é vivo? Porque o espírita, ele é campeão em fazer obra de caridade, porque se ele der uma cesta básica, ajudar alguém, ele evolui nessa vida. Nós sabemos que a obra que nós fazemos não pode nos salvar, mas nós sabemos também que um salvo faz obras. Olhe para o teu irmão aí, olha, pergunta aí, tem janta lá? Se não tiver, te vira, não mandei tu sentar do lado dele. Eita glória! A gente precisa parar com a hipocrisia.
Nós precisamos parar e saber que o irmão, se Cristo tivesse o pensamento que nós temos, ele não vinha aqui. Eu vou lá deixar os anjos, a glória, o céu, a companhia do Espírito do Pai, para ir morrer por um monte de crentes que nem gostar de orar, ora. Paulo entende isso. Ele falou uma certa vez para um procônsul, ele disse assim, olha, eu tenho 3 nacionalidades, eu tinha uma escolta que andava comigo do lado, ele começou a falar todos os títulos dele, só coisa grande. Aí ele falou para mim, isso é escória. Eu não vou falar para você o que é escória aqui, porque você vai se escandalizar. Vai lá no dicionário e procura na tua casa o que é escória. Sabe o que é escória? Fezes. Ele disse, isso para mim é fezes. Como é que o homem larga tudo para se doar? Aqui. Porque ele entendeu que foi a mesma coisa que Cristo fez por ele. Você já está bem, a graça já te alcançou, você já conhece Jesus. Vamos terminar. Aí ele vai colocar aqui, versículo de número 25. Comei tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar por motivo de consciência. Preste atenção. Você já aprendeu que a comida não é da santa. Do Senhor. Leia o 24. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. O que é que o diabo tem? O que é que o santo tem? O que é que o ídolo tem? Falaram que o mingau é do São Pedro ou do São João, o mingau de milho, porque os demônios que estão por trás cegaram eles e eles atribuíram o que é de Deus para dizer que é dos ídolos. Mas Paulo está ensinando para você. Aí ele disse assim, quando tu chegar, para você entender, tá? Na casa da tua família, reunião, e tiverem comendo, não pergunta se é da santa, come. É que você não pegou, meu irmão. Glória. Agora, preste atenção. Se alguém falar assim, é do São Pedro, tu não pode comer. Não por causa de ti, está aqui no texto. Leia comigo agora, verso 25, Comer de tudo que vende no mercado, sem nada perguntar por motivo de consciência. Versículo de número 28. Porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu, por causa da consciência. Olha como a Bíblia é perfeita. 29. Digo a consciência, não a tua, mas a do... Não é por causa de ti, tu sabe que é de Deus, mas é por causa da consciência de quem? Do próximo. Agora, se o irmão que está do lado é esclarecido, ensinado, estudado, sabe, come tu e ele, dando glória a Deus, porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Vai chegar agora o Sírio da Nazica, né? Se você quiser comprar, então se você ganhar, mande para mim, que eu como dando glória a Deus e aleluia, porque do Senhor é a terra. Sabe o que eu acho lindo? Ou melhor, eu acho interessante que chegou o mingau, um vatapá, alguma coisa, isso nós temos. Irmão, o Pará é abençoado demais. Dá um glória aí, pelo amor de Deus. Nós temos um climazinho quente, aí de repente cai aquela chuva. Aí tu vai para todo canto, tem água, peixe para todo lado. Fruta, anda o Brasil todinho. Onde é que tem cupuaçu, cacau? Aqui é demais, irmão, aqui é maravilhoso demais. Viu? Aqui é maravilhoso demais, o Pará é bênção de Deus. O Pará é maravilhoso demais. Então, é muito comum a gente ganhar. E quase, infelizmente, os teus avós e bisavós, tudo vieram da igreja católica. Na tua casa tem pelo menos umas 15 Maria, uns 7 João. Catolicismo. Pega aqui, São Miguel, São João, Santa Bárbara, Santa Maria, catolicismo. A influência é muito grande. Então, querendo ou não, nós estamos dentro da cultura. Só que a gente serve ao Deus que é soberano sobre todas as coisas. Aí quando chega, olha só, o crente pegou, ele não tem esse entendimento. É da santa. Aí ele pega e leva, para ninguém ver ele comer. Aí quando ele chega na casa dele, ele vai orar para Deus consagrar. Senhor Jesus, Pai, daqui esse vatapá, Senhor, tu sabe que é daquela santa maldita, mas, Pai, nós oramos para que toda maldade. Como é que tu vai consagrar o que é dele? Glória. Agora, por exemplo, eu sou pastor Narciso, pastor de vocês aqui.
Aí se eu saísse daqui, fosse numa barraca junina, que agora vai chegar o mês de junho, e alguém me visse lá comprando um pé de moleque, uma canjica, um mingau de milho, ele ia fazer o quê? Ele ia se escandalizar ali? Eu estava pecando pelo mingau? Não, pela consciência. De quem? Do fraco na fé. Agora, se eu mandar alguém comprar escondido? Não, tu não deu glória porque tu não quis. Aprende a estratégia, meu irmão. Olha, tu vai lá, tu compra 2 vatapá, 3 maniçoba, não deixa ninguém te ver, vem encoberto, traz, e a gente vai comer dando glória a Deus. Porque do Senhor é a terra. Irmão, o diabo não tem nem casa, imagine vatapá. O diabo não tem nem casa, imagine maniçoba. O diabo não tem nem casa, imagine, meu irmão. Paulo ele estava cheio do Espírito de Deus, irmão. Ele admoestando, ele falando com todo carinho, como um pastor, com cuidado. Olha, imagine nesse contexto, que aonde você chegava tinha um templo pagão e comida sacrificada. Ele estava preocupado com que os crentes crescessem sabendo quem era o Deus dele. Mas na primeira ele já começa falando, olha, o Senhor é dono de tudo, o ídolo não tem nada. Amém, irmão? Aí se você estiver comendo, deixa para lá essa parte. Deixa eu encerrar. Último verso. Aleluia. Capítulo de número 10, versículo 29 e 30. 30. Mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não alegrassem, os que compram... estou lendo errado. 10, versículo 30. Se eu participo com ações de graça, por que eu de ser vituperado? Essa palavra vituperado significa escândalo. Ele está dizendo assim, se eu estou dando glória a Deus porque sei que tudo é dele, por que isso seria escândalo por causa daquilo que eu dou graças? Leia o próximo versículo, versículo de número 31. Aí ele conclui o pensamento. Portanto, conjunção conclusiva no português. Portanto, quer comais, quer bebais, façais tudo ou outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Olha que texto lindo. Tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Você já pensou, irmão, se a igreja observasse isso aqui? Se nós observássemos isso aqui? Versículo de número 32. Não vos torneis causa de tropeço. Irmão, vigia com a tua boca, vigia com fofoca, vigia em falar do teu próximo. Não traga escândalo, irmão, para o evangelho. Não traga escândalo para a igreja, não traga escândalo para a cruz, não seja vitupério na vida das pessoas. Não vos tornei nem para gentios, nem para judeus, nem tampouco para a igreja de 33. Assim como também eu procuro, que lindo isso aqui, irmão, em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que eles sejam, olhe para mim, para que eles sejam salvos. O ímpio vai olhar para a nossa vida, a Bíblia, ele diz na mesma carta, na 2 aos Coríntios, que nós somos a carta que eles leem. Eles vão olhar, se nós tivermos um comportamento digno de um crente cheio do Espírito, eles vão olhar para nós e vão dizer assim, eu quero ser como esse crente. Eu quero ser como ela, eu quero ser como ele. É isso que eles vão fazer, se nós tivermos. Aí ele termina, 11 primeiro, e eu termino junto com ele, dizendo, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, eu não estou falando para vocês fazerem isso porque eu sou o cara. Ele está falando, eu só consegui porque eu imito ele. Glória. Irmão, sabe o que é mais maravilhoso de tudo? Que a gente tem tudinho aqui, está na nossa mão o manual. E às vezes a gente não sabe usar, a gente não sabe utilizar. Nós vivemos na idade das trevas, estando no século 21. Nós vivemos em coisas que as pessoas criaram, nós estamos vivendo elas. Você tem aqui a palavra para ser luz para os teus caminhos, lâmpada para os teus pés. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, o apóstolo Paulo disse que do Senhor é a terra, toda a sua plenitude, e todos os que nela habitam. Eu te louvo nessa noite porque o Senhor está glorificando o teu nome. O ensinamento, ele traz vida,
ele traz avivamento. E eu sei, Senhor, que nós estamos saindo daqui cheios do Teu Espírito. Enquanto eu prego, enquanto eu falo, o Teu Espírito trabalha naquilo que só o Senhor conhece. A Tua palavra diz que é o Teu Espírito que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E nessa noite, nós estamos Te agradecendo, porque nós sabemos, nós não fazemos parte do povo que não tem entendimento, mas fazemos parte do povo que entende através da Tua palavra. Muito obrigado. Abençoa a Tua igreja, o Teu rebanho, o Teu povo. Em nome de Jesus nós oramos, nós Te agradecemos. E que todos nessa noite possam dizer amém. Bata uma palma para o Rei Jesus. Amém, irmão?